Oferecimento Estúdio de Beleza Grace Rodrigues. Você merece o melhor. Avenida Floriano Peixoto, no centro de Patos. Segunda-feira, dia 22 de junho, vamos meditar o Evangelho de São Mateus, no capítulo 7, versículos de 1 a 5. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Não julgueis e não sereis julgados, pois vós sereis julgados com o mesmo julgamento com que julgardes, e sereis medidos com a mesma medida com que medides. Porque observas o cisco no olho do teu irmão, e não prestas atenção à trave que está no teu próprio olho? Ou como pode dizer ao teu irmão: Deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu mesmo tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu próprio olho, e então enxergarás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Com o mesmo julgamento com que julgados os outros, sereis julgados, e a mesma medida que usardes para os outros servirá para vós. No Evangelho de hoje, Jesus disse: Não julgueis e não sereis julgados. Mas Jesus também tinha dito que temos que corrigir o irmão que está em pecado, e para isso é necessário ter feito antes algum tipo de juízo. O próprio São Paulo, nos seus escritos, julga a comunidade de Corinto, e São Pedro condena Ananias e a sua esposa por falsidade. Por causa disso, São João Crisóstomo justifica: Jesus não disse que não temos de evitar que um pecador deixe de pecar. Temos que corrigir, sim, mas não como inimigo que busca a vingança, mas como médico que aplica um remédio. O juízo, pois, parece que deveria fazer-se, sobretudo, com ânimo de corrigir, nunca com ânimo de vingança. Ainda mais interessante é o que diz Santo Agostinho: o Senhor previne-nos de julgar rápida e injustamente. Pensemos primeiro se nós não tivermos também algum pecado semelhante. Pensemos que somos homens frágeis e julguemos sempre com a intenção de servir a Deus e não a nós. Se quando vemos os pecados dos irmãos, pensamos em nós, não nos passará, como diz o Evangelho, que com uma trave no olho queiramos tirar o cisco do olho do nosso irmão. Se tivermos bem informados, veremos as coisas boas e as más dos outros, quase de maneira inconsciente. Disso faremos juízo. Mas o fato de ver as faltas dos outros, desde os pontos de vista citados, nos ajudará na forma como julgamos. Ajudará a não julgar por julgar, ou por dizer alguma coisa, ou para cobrir as nossas deficiências, ou simplesmente porque toda gente o faz. E para terminar, sobretudo, tenhamos em conta as palavras de Jesus: a mesma medida que usardes para os outros, servirá para vós. Assim, podemos ver que neste capítulo 7, ou melhor ainda, a partir deste capítulo 7 de São Mateus, que hoje começamos a meditar, o discurso da montanha, dentro das grandes bem-aventuranças ainda, parece tomar uma nova profundidade, orientando mais em particular para os discípulos, isto é, para os membros da comunidade cristã de Mateus e de todos os tempos. O contraste exagerado entre o cisco no olho alheio e a trave no próprio pode refletir um provérbio popular de então: a rápida observação das faltas dos outros, em contraste com a tolerância das faltas do próprio caráter. É tema comum em todos os povos e línguas, e por isso os homens ao longo dos tempos foram compondo provérbios que iluminam
claramente as suas culturas e tradições. No provérbio de hoje, Jesus pretende chamar a atenção dos seus discípulos para um perigo que os cerca. O perigo de se considerarem perfeitos e superiores e por isso se separarem dos outros, como fariseus. O significado da palavra fariseu literalmente significa separado. O sentido que tem aqui o verbo julgar não é simplesmente fazer-se uma opinião, algo que dificilmente poderemos evitar, mas julgar duramente, ou seja, condenar os outros, como se diz na passagem paralela de São Lucas. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Existe o evangelista São Lucas, no capítulo 6, versículo 37. O julgamento pertence a Deus e não a nós. Repito, o julgamento pertence a Deus e não a nós, porque só Deus conhece a fundo o coração do homem. Constitui-se em juiz dos outros. É uma ousadia irresponsável. É tomar o lugar de Deus. Deus nos aceita e ama todos tal como somos. E olha-nos com amor de Pai, que dissimula as faltas dos seus filhos, a quem vê através do seu próprio Filho, Cristo. Se anteriormente, ao longo do discurso da montanha, Jesus falou do perdão das ofensas e do amor exclusivamente ao inimigo, para tentar aproximar-nos ao menos um pouco da perfeição de Deus, agora está apontando a imitação da sua misericórdia. Como diz o livro da sabedoria, Deus compadece de todos, corrige os que caem, para que se convertam e acreditem nele. À medida que usamos com os outros, usá-lo-ão conosco. Isto não quer dizer que Deus, a quem não se menciona no texto o respeito, nos julgará com a nossa medida injusta e impiedosa. Esse não é o seu modo de proceder. Certamente, quem age assim com os outros expõe-se a um julgamento mais severo para si mesmo. Todos um feliz e abençoado dia. Deus abençoe a todos. O Estúdio Grace Rodrigues é um espaço completo voltado para a beleza, com profissionais qualificadas e prontas para lhe atender. Todos os serviços de cabelo, hidratação, mechas, escova, corte, sobrancelha, maquiagem e manicure em um só lugar. Você merece o melhor. Estúdio de Beleza Grace Rodrigues. Ligue, agende o seu horário e deixe sua beleza sempre em destaque. Avenida Floriano Peixoto, no centro de Patos. Telefone 99635-4341.